Irmãos, o texto que nós veremos hoje, a sequência de Atos 13, trata acerca de uma baixa na equipe missionária que nós acompanhamos sendo recém-enviada pela igreja em Antioquia da Síria. Essa primeira missão contava com o apóstolo Paulo e Barnabé, que foram separados pelo Espírito Santo para isso. O Espírito Santo ordenou que esses dois homens fossem separados pela igreja e enviados em missão, mas eles estavam sendo acompanhados, auxiliados por João Marcos, que era primo de Barnabé. Então nós vamos relembrar um pouquinho aqui do trajeto que eles já fizeram nesse início da primeira viagem missionária de Paulo, e aí então nós vamos tratar acerca dessa desistência de João Marcos. Então, não sei se você estava aqui semana passada, mas nós analisamos aqui um pouquinho da saída dessa missão, os primeiros passos aqui, onde nós vimos que eles saem de Antioquia, essa Antioquia aqui de baixo, que é a Antioquia da Síria. Eles saem dali, essa igreja, a igreja que ficava nessa cidade, é quem envia Paulo, Barnabé e João Marcos. E aí então eles vão até a costa ali do continente, numa cidade chamada Seleucia, onde eles pegam um barco e navegam até a ilha de Chipre, que era a região de nascimento de Barnabé. Barnabé vem daquela região ali. Então, ali em Chipre, eles desembarcam em Salamina, onde eles vão até a sinagoga judaica para pregar o evangelho. Eles ficam ali um tempo e depois se deslocam até Pafos, uma outra cidade na costa oeste, onde eles vão encontrar lá o procônsul Sérgio Paulo, e aí se desenvolveu a história que nós vimos na semana passada. A viagem vai continuar a partir dali. O que nós vamos acompanhar agora é a sequência a partir ali de Pafos. Então, olha o que diz o texto a partir de agora, dos versos 13 até os versos 15. É um pequeno avanço aqui na viagem. O texto diz assim: e navegando de Pafos, você pode ver a cidade aquela ali, Paulo e seus companheiros viajaram até Perge da Panfilha, que está lá em cima no mapa, você também pode ver. Mas eles, saindo de... desculpa, pulei aqui uma parte. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então, a partir do momento que eles chegaram ali em Perge, João resolve voltar para Jerusalém. Mas eles, Paulo e Barnabé, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, que é lá em cima. A gente não deve confundir com essa Antioquia da Síria, que foi a igreja que enviou. Agora estão numa outra Antioquia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, fale. Então o que esse texto aqui nos diz? Que de Pafos a igreja viaja até Perge da Panfilha, e neste momento é que João resolve voltar para Jerusalém. Paulo e Barnabé então vão sozinhos até Perge, de Perge até Antioquia da Pisídia, e aí não confunda as Antioquias, onde eles procuram uma sinagoga. Nós vimos na semana passada, esse era o padrão missionário daquele tempo. Os discípulos de Jesus no primeiro século, eles sempre buscavam a sinagoga judaica para iniciar o evangelismo, por causa do contato que eles já tinham com as escrituras. Então isso aqui nós já falamos na semana passada. Se você olhar no mapa ali, essas cidades que aparecem ali em cima, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, que nós vamos ver nos próximos passos deles na viagem, essas cidades, Antioquia, Icônio, Derbe, até Derbe ali, Icônio e Derbe, fazem parte da chamada região da Galácia. Então, se você lembra que Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, ele escreveu uma carta aos irmãos dessas cidades. Então, durante essas viagens que nós estamos acompanhando, ele conheceu esses irmãos, plantou igrejas ali e futuramente ele escreveu cartas a esses irmãos desses lugares. Então, quando você abre a carta de Paulo aos Gálatas, você vai lembrar, a partir de hoje, pelo menos se você já não sabia, que é para os irmãos dessas cidades que ele escreve. E aí, então, esses versículos 13 a 15, eles vão ser uma introdução de um grande discurso do apóstolo Paulo na sinagoga em Antioquia da Pisídia.
Então ali Paulo vai fazer uma grande pregação que vai se estender ao longo do restante do capítulo 13. Se você avançar aí, você vai ver que o capítulo 13 é um capítulo longo. Ele vai até o verso 52. E a pregação de Paulo, que vai iniciar no verso 16, ela vai até o verso 47. Então é um sermão grande que nós temos aqui transcrito, do qual nós vamos começar a acompanhar nas próximas semanas e possivelmente vamos ficar um bom tempo nisso aqui. Mas antes, então, de passarmos a analisar o discurso de Paulo, eu gostaria de tratar aqui de uma história que está, de certa forma, eu não diria escondida, mas ela é contada de uma forma muito discreta aqui por Lucas. Essa história sobre João Marcos e essa desistência da viagem missionária. Essa história, irmão, de João desistindo dessa viagem com Paulo e Barnabé, nos mostra de maneira bem vívida as dificuldades da caminhada cristã. Aquilo que a gente vive dizendo aqui na igreja, ser cristão não é algo fácil. Existe um custo no discipulado. Existe um custo para ser cristão numa vida comum, como nós aqui, dentro de uma igreja local, sem grandes pretensões missionárias. Talvez alguém aqui esteja esse alvo pela frente, mas nós aqui na nossa vida comum de cristão, nós já temos dificuldade. Imagina um missionário. Nós tivemos aqui a presença quarta-feira de um missionário que estava no Uruguai, ele contou um pouquinho das muitas dificuldades do campo missionário. Então, ser missionário e ser cristão não é fácil. E aqui nós vemos um pouco disso na história de João Marcos. Existe na caminhada cristã vários momentos, e que se você já é cristão há algum tempo, você sabe, e se você agora está conhecendo Jesus, já saiba disso agora, que a nossa caminhada cristã, ela é marcada por momentos de desânimo, momentos de medo, algumas vezes sentimento de incapacidade da nossa parte. Eu não me sinto capaz para isso. Outras vezes, nós teremos momentos de frustração, tropeço na nossa caminhada. Isso vai nos acompanhar na nossa vida cristã. Muitas vezes, nesses momentos difíceis da caminhada, nós somos capazes até mesmo de duvidar. Duvidar acerca da nossa fé, questionar a nossa própria salvação. Ao ver as minhas incapacidades, eu posso ser tentado a pensar, mas será que eu sou o crente mesmo? Será que realmente o Senhor me alcançou e me deu o seu Espírito e o poder que há nele? Porque eu olho para mim mesmo e me vejo o mais incapaz de todos os homens. Isso vai nos acompanhar. Por isso eu creio que essa história de João Marcos é uma história a nos inspirar. A nos inspirar a todos nós. Nós vamos ver hoje aqui o momento de fraqueza deste homem. O momento onde ele tropeça, onde ele desanima. Nós veremos também que esse momento de fraqueza de João Marcos causa um conflito ali entre esses missionários. Mas nós também veremos que esse momento vacilante da história de João Marcos não foi a última palavra sobre a vida dele. Mas há então na história de João Marcos um momento de redenção. Eu creio que essa é uma história que a gente consegue se identificar muito facilmente com ela. Pelo menos foi assim comigo. Foi muito fácil me identificar com ele. E o meu desejo de oração é que esse sermão seja para você também inspirador. Que ele venha ali inspirar naquele momento em que porventura você se sentir fraco. Que você lembre de João Marcos em um momento em que você estiver com medo. Que você estiver contemplando a sua própria incapacidade ou então frustrado com os rumos que a sua vida tem tomado. Que esse sermão seja uma fonte de ânimo e encorajamento para você, assim como foi para mim ao longo dessa semana preparando esse sermão. Então eu gostaria de começar mostrando para você esse momento de fraqueza. E ele está ali no verso 13. Ele diz ali: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. A viagem missionária havia começado a todo vapor. Eles estavam indo, pregando, anunciando. Muitos haviam certamente se convertido.
Mas aí, durante o início mesmo dessa viagem, algo inesperado ocorre. E aqui eu quero que você repare que Lucas ele é muito discreto ao falar desse incidente de percurso. Ele diz apenas que João Marcos, porém, resolveu se apartar do grupo. João Marcos abandonou Paulo e seu primo Barnabé. E isso ocorre de forma inesperada. E aí então ele retorna para Jerusalém. Ele volta lá para Jerusalém. A palavra que é usada por Lucas para descrever essa saída de João Marcos do grupo, ela possui esse sentido. João os abandonou. João se apartou deles. João foi embora. E por que Lucas não nos conta exatamente o motivo deste abandono, nós somos tentados a descobrir. Nós ficamos curiosos acerca disso. Por que será que João Marcos desistiu? O que será que aconteceu? Será que João Marcos ele começou a ficar incomodado com o protagonismo de Paulo? Que assume a liderança à frente do seu primo Barnabé, que era o cristão mais antigo? Será que foi isso? Será que nesses primeiros avanços missionários ele já ficou com algum tipo de medo, porque percebeu que havia uma hostilidade à mensagem e que essa hostilidade tendia a crescer? Será que por acaso ele não passou já aqui por algum risco real, onde isso lhe deixou preocupado e fez com que ele voltasse? Será que ele por acaso ficou doente? Não passou bem? Estava preocupado com a sua saúde? Será que ele teve saudade de casa? Será que, conforme a missão avançava, ele percebeu que estava indo mais para os gentios do que para os judeus, e aí se desanimou? São vários os possíveis motivos aqui que nos levam a pensar. O que nós sabemos, porque Lucas não nos conta o motivo, o que nós sabemos, porque o livro de Atos vai nos dizer mais à frente sobre isso, é que o motivo pelo qual fez João desistir, Paulo levou aquilo para o coração. Paulo se magoou com aquilo. Ele guardou no coração o abandono de João. Não é exagero supor que o motivo pelo qual João Marcos abandona a viagem não era um motivo justo, um motivo justificável. Ao menos não foi aos olhos de Paulo. E antes que você comece a julgar o apóstolo Paulo, pensando, nossa, mas por que Paulo agiu assim? Né? Antes que você comece a julgar também o próprio João Marcos, pensando, nossa, mas que homem fraco. Pense um pouco sobre quem é, ou quem são esses dois homens. Marcos era alguém descrente? Será que ele era uma pessoa reprovável para o ministério? João Marcos, ele é somente o autor do Evangelho de Marcos. Deus usou este homem, que nós estamos vendo aqui falhando, tendo um momento de fraqueza, para escrever um registro inspirado acerca da vida e da obra do ministério de Jesus Cristo. Deus não usou Tomé para fazer isso. Deus não usou Tiago, irmão do apóstolo João, para fazer isso. Deus não usou Maria para escrever um relato sobre a vida de Jesus. Mas Deus usou João Marcos, este homem aqui do texto. Então, o que esse relato sobre a desistência de João Marcos, um homem que nós sabemos pela história é um homem de Deus, usado por Deus, o que esse momento de fraqueza da vida dele pode nos ensinar? Um dos ensinamentos que nós podemos retirar aqui, que não é uma novidade, porque isso acontece ao longo de toda a Escritura, é que a Bíblia não esconde a falha dos seus heróis. A Bíblia não esconde a fraqueza dos servos de Deus. A Bíblia expõe para nós isso. Nós lemos relatos sobre falhas
na vida dos principais personagens bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo. Vamos lembrar alguns? Noé, o único homem justo do seu tempo. Nós lemos, logo após o dilúvio, o momento onde ele fica embriagado. Um momento de muita vergonha para Noé. Abraão, o patriarca da nação de Israel. Um modelo de fé para todos nós, colocado na galeria dos heróis da fé. Nós lemos sobre a vida dele, que ele, em algum momento ele mentiu sobre a sua esposa, com medo de que ele fosse morto por isso, por ser casado com ela. Moisés, o grande líder da nação judaica. Nós lemos que ele teve um momento de ira contra Deus. E ele desobedece a Deus. E ele fere a rocha que ele deveria apenas tocar. Davi, talvez o mais emblemático, o homem segundo o coração de Deus. Ao ler o relato da vida deste homem, que é considerado o homem, a Bíblia diz, é o homem segundo o coração de Deus, nós lemos sobre o seu adultério e o seu plano nefasto para matar Urias, um homem inocente. Elias, o grande profeta Elias, que realizou inúmeros milagres. Nós lemos que depois dele já ter desfrutado de muitas vitórias, ele aparece com medo, fugindo, se escondendo. Ele chega a pedir para Deus tirar a vida dele. Jonas, o profeta Jonas, foge da missão que Deus confiou para ele. E aí depois nós vemos ele extremamente irritado contra o Senhor, por ter Deus exercido misericórdia a uma cidade que ele mesmo não tinha misericórdia. No Novo Testamento, nós vemos Pedro, o corajoso apóstolo Pedro, que pega a espada para defender a Cristo. E aí nós lemos sobre ele negar conhecer Jesus de uma forma vergonhosa. Mas aí alguém poderia dizer, não, mas isso foi antes dele receber o Espírito Santo. Irmãos, depois disso, ao longo da história da igreja, nós lemos Pedro, o grande líder dos apóstolos, sendo repreendido pelo apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 2, porque Pedro estava cedendo à pressão dos judaizantes e se afastando dos gentios. Poderia citar ainda aqui Tomé e a sua incredulidade. Poderia citar a ambição egoísta de Tiago e João. São diversos relatos que mostram a fraqueza da condição humana. Uma fraqueza que atinge até mesmo os grandes servos de Deus ao longo da história. Eu poderia aqui ainda incluir outros relatos sobre isso. Sobre a fraqueza manifesta nos servos de Deus. Eu poderia aqui incluir a minha vida. Eu poderia aqui incluir a sua vida. Porque todos nós permanecemos fracos. Essa é a realidade da condição humana. Nós passamos por altos e baixos nessa jornada. E por que será que é assim? Por qual motivo será que Deus não nos transforma em super-homens e super-mulheres depois da conversão? Por que que nos seus soberanos decretos Deus coloca ali momentos de fraqueza na vida do povo de quem Ele ama? Por quê? Ele deixou João Marcos voltar neste momento da história. Por que que a caminhada cristã não é marcada apenas por momentos de glória e sucesso? Por quê? Mesmo com o Espírito Santo habitando em nós, nós permanecemos fracos. Por quê? E não pense que eu tenho resposta para isso, irmãos, eu não tenho. Mas eu sei de algo que a Bíblia afirma sobre isso. A Bíblia diz que é através da nossa fraqueza que o poder de Deus é conhecido. A Bíblia fala sobre isso. Que a nossa fraqueza é como um palco para a manifestação do poder de Deus. Nós permanecemos fracos neste mundo,
para que o mundo possa conhecer o poder de Deus que opera grandezas por meio de vasos de barro. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 1, 27. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se você é crente, você é as coisas loucas deste mundo. Se você é crente, você é o fraco neste mundo. E Deus está usando você para mostrar o poder de Deus para este mundo. Porque nós somos fracos. Deus faz muitas coisas por nós. E o mundo vai conhecer não a nós, mas aquele que opera por meio de nós. 2 Coríntios 4:7 também diz assim, na Nova Versão Transformadora: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. A nossa evidente fraqueza, irmãos, demonstra Deus conosco. A nossa fraqueza nos impede de nos orgulharmos em nós mesmos, de pensarmos que tudo isso é por nossos méritos ou por nossas obras. A nossa fraqueza nos faz lembrar que se Deus não for conosco, estamos perdidos, não somos capazes de nada. A nossa fraqueza nos faz depender dele o tempo todo. Senhor, usa a minha vida, porque se depender de mim, eu não sou capaz. Senhor, me usa no meu trabalho, na minha família, fala através da minha boca, porque eu sei que se depender de eu falar, eu sou incapaz disso. Então me usa para isso, mostra o teu poder na minha debilidade, na minha fraqueza. A nossa fraqueza nos dá a oportunidade de crescer, irmãos, porque reconhecemos o quanto precisamos dele, da sua palavra, do conhecimento relacionado a ele. O reconhecimento de que somos fracos nos faz correr diretamente aos braços do Senhor. Nós vemos isso acontecendo com o apóstolo Paulo. Conhecido texto acerca do espinho na carne, lá de 2 Coríntios, no capítulo 12. Ele fala o quanto ele se sentia fraco ali. E ele fala que sabia que aquilo tudo foi colocado ali por Deus para que ele não se gloriasse nele mesmo. Até então que ele entendeu que o que bastava para ele era a graça do Senhor. E que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então, querido, se você se sente fraco, se você muitas vezes se sente incapaz, até mesmo reprovado muitas vezes, olhe para essas fraquezas como uma oportunidade para crescer no relacionamento com o Senhor. Olhe para suas fraquezas como uma oportunidade para que o Senhor demonstre o seu poder por meio da sua fraqueza. Não deixe que a sua fraqueza invalide a sua missão neste mundo. Não deixe. Recorra a Ele e busque a Ele. E olhando para o exemplo de João Marcos, nós vemos algo que também pode acontecer conosco. O momento de fraqueza que ele teve ali não afetou só a ele, mas afetou o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. A fraqueza de Marcos gerou um conflito. E esse conflito ele vai ser visto um pouco mais adiante em Atos. Vá até Atos 15. Atos 15, versos 36 a 41. Atos 15, versos 36 a 41. Atos 15, versos 36 a 41. Diz assim o texto. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho.
houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então aqui o texto nos informa que depois de um longo período ali da missão, já tinha passado um bom tempo, Paulo tem a ideia de retornar àqueles primeiros locais onde eles iniciaram a viagem, onde eles plantaram ali algumas igrejas, para ver como estavam aqueles irmãos, para ver o progresso no trabalho, se as igrejas estavam crescendo, para auxiliar em alguma eventual necessidade. E é aí, diante dessa ideia, que Barnabé faz uma sugestão. Vamos levar de novo João Marcos? Vamos levar ele de novo para essas viagens? E é aqui que o conflito começa. Lucas conta que Paulo não considerou ser justo levar aquele que havia abandonado o grupo. Não é justo levar esse que não foi conosco, que voltou atrás. Não é justo nós levarmos esse que nos abandonou. E aqui pode parecer, em um primeiro momento, que Paulo está sendo infantil. Custa levar o rapaz? Custa levar ele de novo? Poxa, leva o cara de novo, né? Dá uma segunda chance. Mas deixa eu adiantar a vocês o que já aconteceu até aqui com Paulo, para que você possa aí se compadecer do apóstolo. Depois que Marcos abandonou a viagem missionária, até esse momento aqui de Atos 15, Paulo já havia sido expulso de 2 cidades. Ele já havia sido apedrejado e deixado para morrer em outra. Já havia sido adorado como Deus em um dia e condenado como herege no outro. Passou por tudo isso sem a companhia de João Marcos. Não foi pouca coisa. Tente se colocar no lugar de Paulo. Como você reagiria diante de alguém que te abandonou nos momentos mais difíceis da sua jornada? Ele voltou lá. Eu quase fui morto. Me expulsaram já de 2 cidades. E tudo isso sem ele me ajudar. Sem ele estar comigo. A questão aqui que deveria ser resolvida entre Barnabé e Paulo era a seguinte. Um homem que abandonou a missão na primeira dificuldade merece uma segunda chance. Paulo e Barnabé tiveram respostas diferentes sobre isso. Paulo e Barnabé tiveram respostas diferentes. Paulo disse não, Barnabé disse sim. Ambos tinham as suas razões para isso, mas as suas respostas eram conflitantes. A maneira, irmãos, como Lucas ele faz esse registro aqui em Atos 15, demonstra que esse conflito foi algo doloroso, tanto para Paulo quanto para Barnabé. É uma desavença que causou separação. Separou-se 2 grandes companheiros de missão. Barnabé volta para Chipre, a ilha, e ele leva então João Marcos, e Paulo ele vai continuar a sua viagem pela Cilícia, pela Síria, e ele escolhe então Silas para ir com ele. Ele escolhe um novo companheiro. Quem estava certo sobre isso? Quem tinha razão aqui? Você ficaria do lado de Paulo ou de Barnabé? Eu tenho certeza que nós mesmos aqui iríamos nos dividir. Eu acho que Paulo está certo. Se fosse eu também não ia correr o risco de levar alguém fraco, porque a viagem seria difícil. Muitos diriam, não, mas eu acho que toda pessoa merece uma segunda chance. Haveria entre nós pessoas se posicionando do lado de Paulo ou de lado de Barnabé. Qual lado estava certo? Irmãos, os 2 lados têm bons argumentos. Os 2 lados. Eu creio que esse conflito é um bom exemplo sobre conflitos que não existe o lado certo e o lado errado. Os 2 lados estão certos. Paulo estava certo com a sua preocupação. De fato, era uma preocupação justa. Mas Barnabé também estava certo no seu cuidado com o seu primo.
em dar uma segunda oportunidade para ele. Ambos estavam certos nesse conflito. Ambos tinham razão nesse conflito. Irmão, eu queria falar um pouquinho acerca desse assunto, acerca de conflitos pessoais. Por quê? Porque conflitos fazem parte da nossa vida. Eles são inevitáveis neste mundo. Sabe por que eles são inevitáveis? Porque todos nós somos pessoas quebradas em um mundo quebrado. Todos nós. Nós vamos ter pontos diferentes de vista sobre o mesmo acontecimento. Você vai olhar uma história, algo acontecendo, e você vai contar a sua versão, e o outro que viu a mesma coisa vai contar uma versão sua, um pouquinho diferente, com detalhes diferentes. Nós não enxergamos da mesma forma. Isso acontece muito. Muitas pessoas, diante do conflito, que é muitas vezes inevitáveis, paralisam. Muitos gostam ou preferem fugir de conflitos. Quando existe uma divergência de opinião, a pessoa se cala. Ou a pessoa se esconde. Isso é muito comum no relacionamento matrimonial. Muito comum. Existiu ali um conflito. E aí uma das partes resolve fazer greve de silêncio. Agora ele vai ver. Não vou falar com ela a semana inteira. Até ela entender o meu ponto de vista. Não vou dirigir uma palavra até que isso se resolva. E vai levando. Vai levando aquilo para quê? Para evitar o momento do conflito. E ao evitar o conflito, evita também a resolução do conflito. Irmãos, nós somos crentes. Se você crê em Jesus, você é crente no Senhor. E nós temos que lembrar do amor que nos une em Cristo. E com isso, nós devemos olhar para conflitos como uma oportunidade que Deus está nos dando. Uma oportunidade para crescimento, para amadurecimento. Uma oportunidade para aparar certas arestas em nossa vida que precisam ser aparadas. É muito semelhante ao sofrimento. O sofrimento também tem esse intuito da parte de Deus, de nos levar a um instrumento de transformação. O sofrimento transforma, o conflito também tem esse potencial de nos transformar. Por isso eu quero que, em primeiro lugar, você mude o seu olhar sobre conflitos. Mude a sua visão sobre isso. Todo conflito que aparecer na sua vida, passe a enxergá-lo como uma oportunidade. Uma oportunidade para você crescer no seu relacionamento com Deus. Uma oportunidade para te fazer mais semelhante a Cristo. Uma oportunidade para você amar os outros. Uma oportunidade para exercer perdão e misericórdia. Uma oportunidade para transformar momentos de ira em momentos de graça. Olhe para o conflito dessa forma. Irmãos, haverão conflitos entre nós. Haverão conflitos. Até mesmo nós como igreja. Isso pode acontecer numa assembleia. A assembleia está se aproximando, é logo ali em janeiro. E talvez nós vamos ter conflitos aqui entre nós. Ao decidir os rumos da congregação, nós podemos aqui ter divergência de opiniões. Isso é normal e vai acontecer. Só que, para que a gente possa usar esses conflitos para o crescimento, nós temos que ter sabedoria para lidar com esses conflitos. É preciso ter sabedoria para identificar a motivação de um conflito. E aqui, irmãos, isso é muito importante que você saiba. Irmãos, esse é um conhecimento que você pode aplicar a qualquer conflito da sua vida. Identificar os motivos do conflito. Conflitos, eles podem ocorrer por motivos individuais, ou seja, preferências pessoais. Exemplo. Estamos na assembleia. Irmãos, eu gostaria de propor para a gente pintar as paredes da igreja.
elas estão descascando, as cadeiras batem na parede, vamos pintar as paredes para deixar o ambiente melhor. E aí, eu vou propor, olha, eu quero manter a cor como está. Eu queria só pintar, mas do jeito que está. E alguém pode sugerir, o pastor Adriano, pastor, eu gostaria de dar uma sugestão, vamos pintar de preto as paredes. E aí outro irmão, não, mas eu acho melhor branco, vai iluminar melhor. Irmãos, temos um conflito. Temos um conflito aqui. Por quê? Por opiniões, por preferências pessoais. Eu prefiro de um jeito, você prefere de outro. Neste conflito não há grandes prejuízos aqui. Não existe nenhum grande problema se nós pintarmos de branco ou mantermos o bege. Se for preto, aí a gente talvez o conflito escale, né? Aí nós vamos ter que investigar melhor as motivações. Mas entende, muitas vezes o conflito ocorre por opções pessoais. Eu prefiro esse cardápio na ceia, você prefere o outro. Eu prefiro esse investimento, vamos botar um ar mais forte porque a gente passa calor no verão. Mas eu prefiro usar esse recurso, então, para comprar a Bíblia para a gente distribuir. Preferências pessoais. Nada além disso. E quando nós identificamos que há um conflito por preferências, aí nós temos que aplicar Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. Nós precisamos aprender a conviver com opiniões diferentes. Nós precisamos aprender a ter opiniões diferentes em assuntos que são secundários. E saber que nem sempre a minha vontade tem que prevalecer. Nem sempre. Muitas vezes eu posso ceder em favor à preferência do outro. Ou à preferência da maioria. A maioria decidiu que vai ser branco as paredes. Eu não quero bege, eu não vou mais. Irmãos, às vezes a gente faz isso. Eu estou dando exemplos aqui infantis, tá? Mas você é capaz de aplicar na sua vida. Você sabe muitas vezes como isso acontece. Não fizeram a minha vontade. Agora eles vão ver. Vou dar um gelo. Irmãos, há outros conflitos que ocorrem por imaturidade. Ou por falta de maturidade. Outro exemplo. Estamos na assembleia. E aí um irmão que chegou agora na igreja, que é um novo convertido, ele então decide participar da assembleia. Pastor, eu quero fazer uma sugestão. Eu acho que as pregações são muito longas, pastor. Nós tínhamos que diminuir o tempo de pregação e colocar mais músicas, porque as músicas envolvem as pessoas gostam dessa parte mais musical. Eu devo expulsar esse irmão da igreja? Como um descrente? Irmãos, eu sei quem é o meu irmão ali. Se ele é membro da igreja, eu passei por um discipulado, ou o pastor Adriano discipulou, nós conhecemos as pessoas que são membros da igreja. E eu vou dizer para esse irmão, porque eu sei que ele é crente. E eu vejo, essa é uma opinião de alguém que ainda não entendeu o suficiente para discernir isso. E aí então eu vou chamá-lo para uma conversa e explicar o valor que a palavra de Deus tem que ter entre nós. Irmãos, a sua sugestão, ela procede da sua imaturidade, da sua não compreensão ainda dos valores que nós temos que dar às coisas. A música, ela é importante, ela tem o seu lugar no culto, mas ela não pode ser maior do que a palavra, porque a palavra é que transforma. Então eu chamo esse irmão e converso, explico. Eu entendi que aquilo ali veio pela imaturidade. E aí eu vou aplicar Romanos 14:1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Eu não vou chamá-lo para discutir a possibilidade de diminuir a pregação. Eu vou acolhê-lo na sua imaturidade e eu vou ensiná-lo para que ele se torne um irmão maduro. É assim que nós devemos proceder. Agora, existem outros conflitos que vão ocorrer por conta de pecados cometidos. E aí, nesse caso, irmãos, o caminho é a repreensão e a exortação bíblica, conforme Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Existem certas coisas que não são negociáveis. Certas coisas não dizem respeito à cor da parede. São coisas que nós não negociamos.
E nesses casos, nós não podemos ceder no conflito. Nós precisamos nos manter firmes e bíblicos. Mas, até mesmo nesses casos, irmãos, quando conflitos são gerados por atos pecaminosos, é uma oportunidade que Deus está dando para crescimento, para o arrependimento, para o perdão. Existe sempre a oportunidade da redenção, que é o último ponto aqui sobre essa jornada de João Marcos, o momento da redenção. E aqui, irmãos, eu falo de redenção não somente naquele sentido do que Jesus fez por nós na cruz, nos resgatando do cativeiro do pecado. Aqui eu falo de redenção, no sentido da redenção de João Marcos, por conta daquilo que hoje se tornou o significado comum no dicionário. Eu estava olhando até algumas versões do dicionário em português da palavra redenção. Os mais antigos sempre colocam em primeiro lugar aquilo que Jesus fez por nós. Os mais novos não falam mais nada de Jesus. Excluíram a questão de Cristo e a redenção de Jesus por nós. E eles colocam apenas da seguinte forma: redenção, ação ou efeito de redimir, de reparar um erro, de fazer uma retratação, perdão, reconciliação. E como é fácil, né? Você tirar Deus da jogada. Eles trouxeram o sentido maravilhoso, sublime de redenção e aplicaram apenas aos nossos relacionamentos. A reconciliação entre nós, o perdão, a retratação. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui na história de João Marcos. A redenção no sentido da reconciliação com Paulo. Mas essa reconciliação, a nossa reconciliação entre nós, irmãos, ela só é realmente possível por causa da redenção que nós recebemos em Cristo. Exclua o perdão de Deus e o perdão entre nós é fachada, é interesse, é qualquer outra coisa. Nós estamos falando de redenção no sentido bíblico. E a Bíblia, ela não conta em detalhes acerca da jornada de redenção de João Marcos, a jornada da reconciliação de João Marcos com Paulo. Mas a Bíblia apresenta uma informação crucial e que nos mostra que essa reconciliação aconteceu na história. E para isso, nós temos que avançar no texto. Nós estamos analisando hoje Atos 13, né? Atos 13 aconteceu por volta do ano 46 a 48. Eu creio que no ano 46, mas essa janela de 46 a 48, essa história de Atos 13, o abandono de João Marcos, ocorre neste ano, no ano 46, depois de Cristo. Agora nós vamos ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo bastante tempo depois, pouco antes dele ser decapitado. E isso vai acontecer lá no ano 67. Então conte aí, 20, 21 anos aproximadamente. 20 a 21 anos depois de Atos 13 está o que nós vamos ler. 2 décadas depois. Vá para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 9. Capítulo 4, perdão, nem existe capítulo 9. 2 Timóteo capítulo 4, dos versos 9 a 11. Irmãos, essas são literalmente as últimas palavras do apóstolo Paulo. Isso aqui foi escrito pouco tempo depois, antes dele ser decapitado. Paulo está preso, uma prisão desumana, está debilitado, ele foi largado para morrer. E aqui é pouco tempo antes dele ser chamado e ser decapitado, né? Aqui ele está no corredor da morte. A morte dele vai acontecer pouquinho depois disso aqui. Então, olha o que ele diz em 2 Timóteo 4, 9 a 11. Ele está encarcerado e ele então pede alguma ajuda aqui para Timóteo. Ele diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia.
Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas, o autor de Atos, está comigo. E olha o que ele diz agora. Encontre Marcos. Quem é Marcos? João Marcos. Ele mesmo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, Timóteo. Por quê? Pois me é útil para o ministério. Irmão, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. É aquelas histórias que se a gente entra, dá vontade de chorar. Repare, irmãos, com cuidado aquilo que Paulo está escrevendo aqui. No fim da sua jornada, em um momento em que o apóstolo Paulo sabe que pouco tempo lhe resta, diante de tantas e tantas pessoas que ele havia tido algum relacionamento, diante de tantos e tantos irmãos em Cristo que ele havia conhecido e cooperado, ele pede para trazer só um. Só um irmão ele pede para trazer. Quem? João Marcos. João Marcos, aquele que causou divisão entre ele e Barnabé. É ele que ele pede. Ou seja, a falta de confiança de Paulo e Marcos, aqui, 20 anos depois, ficou no passado. Muitas coisas aconteceram ao longo desses 20 anos. E durante esse tempo, Marcos, ele reconquistou a confiança de Paulo. De tal forma, não foi só tá bom, agora eu convivo com Marcos. Tá, deixa pra lá isso. Não. Agora ele diz o seguinte: traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E aqui o tom do texto leva a entender que Marcos era útil para o ministério de Paulo. Não é que assim, ele é útil como um evangelista para o ministério de Cristo. Ele está dizendo, ele me é útil para o meu ministério. Ou seja, tudo mudou de Atos 13 até agora. Muita coisa aconteceu. E Marcos não só recuperou a confiança, ele se tornou alguém presente, útil para o apóstolo Paulo. Irmãos, é uma história de redenção, de reconciliação fantástica. Fantástica. E o que essa redenção de João Marcos pode nos ensinar? Eu separei aqui 4 coisas que nós podemos aprender com isso. Primeira coisa que nós aprendemos sobre isso, que nós temos que lembrar que mesmo salvos em Jesus, nós crentes, continuamos a ser pessoas quebradas em um mundo quebrado. Você precisa lembrar disso. Tropeços vão acontecer. Nós vamos cometer falhas uns com os outros. Nós vamos, em algum momento, ou podemos, quebrar a confiança de alguém em um momento de fraqueza nosso. Isso vai acontecer, provavelmente vai acontecer. Mas se isso acontecer, se por acaso nós viermos a tropeçar, lembre de João Marcos. O tropeço, a fraqueza, esses momentos não nos definem. Isso não é necessariamente o fim da nossa jornada. Isso não significa uma reprovação permanente. Irmãos, enquanto estivermos vivos, sempre existe a possibilidade do arrependimento, do retorno ao caminho do Senhor. Sempre existe. Segundo, mesmo sabendo que sempre existe a oportunidade de voltarmos ao caminho, você também tem que saber que reconstruir a confiança perdida pode ser algo demoroso e difícil. Nós não sabemos quanto tempo levou para João Marcos recuperar a confiança de Paulo. Mas nós vemos um relato de 20 anos depois. Credibilidade, você ganhar a confiança de alguém, é algo que demora para acontecer. É conquistado com tempo, com esforço. Por outro lado, perder essa credibilidade, basta um tropeço. Um ato falho. E todo o processo de reconstrução tende a ser mais difícil
longo e trabalhoso. Por isso, irmãos, por sabermos de como é difícil esse processo de reconstrução de uma credibilidade que foi quebrada, por saber como esse processo é longo e árduo, nós devemos ser cada vez mais cuidadosos com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso proceder uns com os outros, com aquilo que nós falamos. Irmãos, nós devemos ter cuidado com a nossa conduta, vida, palavras, ações, pensamentos, e não fazer isso para proteger apenas a nossa imagem. Eu preciso fazer isso porque a minha imagem ela precisa ser preservada. Não, irmãos, nós crentes fazemos isso porque nós carregamos a imagem do nosso Senhor. Quando a nossa imagem é quebrada, quando nós perdemos a credibilidade, nós maculamos o nome do Senhor que nós proclamamos. Irmãos, quanto estrago tem feito no mundo o fato de pastores terem sido pego em pecados graves, terem caído, tropeçado. Irmãos, quanto o evangelho é denegrido com isso. Então, quem é líder tem que ter um cuidado ainda maior, mas isso cabe para todos nós que falamos sobre Jesus para os outros. Você num dia pregou o evangelho para uma pessoa, no outro dia ela te viu falando um palavrão ou destratando alguém. O que isso vai falar acerca do evangelho que você pregou? Por isso temos que ser cuidadosos. Terceira lição. Em algum momento da nossa caminhada, nós podemos e provavelmente vamos nos decepcionar uns com os outros. Se você não sabia disso, saiba a partir de agora, eu vou te decepcionar em algum momento. Eu, pastor Fernando, em algum momento vou te decepcionar. Sinto lhe dizer isso, mas isso vai acontecer. Por quê? Porque nem eu nem você somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós não seremos perfeitos até a glorificação. Nós vamos nos decepcionar por falhas, por tropeços, por momentos de fraqueza, como é o caso de Marcos e Paulo. Mas nós podemos também nos decepcionar com alguém, não porque a pessoa fez algo contra nós, mas apenas porque a minha expectativa sobre a pessoa era irreal. A minha expectativa era que o pastor Adriano me tratasse sempre da melhor forma possível. Que viesse, me cumprimentasse, me desse um colinho, me embalasse e me fizesse dormir. Mas daí eu chego na igreja, o pastor Adriano passou por mim, nem me deu oi. Nem me deu bom dia. Hoje ele me deu. Não estou aqui dando uma indireta para ele, né? Mas aí, a minha decepção com ele não é nem porque ele fez algo contra mim, porque talvez ele estava cuidando dos filhos, nem me viu, passou reto, está com a cabeça em outro lugar, mas porque eu criei uma expectativa irreal sobre ele. E aí vem a decepção. Eu não vou naquela igreja porque os pastores lá não dão bom dia. O que me leva a uma igreja não são as pessoas, é a palavra do Senhor. As pessoas são um plus. Algo que talvez nos contente, a gente se agrade, talvez não, mas eu venho na igreja para cultuar o meu Deus e aprender sobre Ele. Então aprenda a não criar expectativas irreais sobre ninguém. Nesses momentos você deve lembrar o que nos une como congregação. Lembrar que eu devo amar os outros com o amor de Cristo, um amor sacrificial. Eu vou buscar o bem do outro sem esperar nada em troca. Mesmo que eu não seja retribuído, eu amarei. E vou continuar amando e buscando o bem. Quarta lição. Não desista de quem falha. Jamais desista de quem falha. Irmãos, nós somos rápidos em condenar as pessoas. Somos rápidos. Especialmente as pessoas ao nosso redor. Nós condenamos os seus tropeços. E muitas vezes nós fazemos isso como se nós mesmos não fôssemos capazes de tropeçar. Não, eu jamais faria isso.
E o pastor foi pego em adultério. Não, eu jamais vou cair nisso. Aí eu lembro o que a palavra diz. Quem está de pé, cuide para que não caia. Vigie para que não caia. Por quê? Porque todos nós somos pessoas quebradas em um mundo quebrado. Nós devemos lembrar sempre disso. Lembrar daquilo que Jesus ensinou a Pedro, quando Pedro perguntou para ele em Mateus 18, Senhor Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Que 7 vezes é bastante, né, Senhor? A 8ª já não dá mais. Irmãos, esse era o padrão judaico daquele tempo. Havia dentro da religião judaica uma regra de que 7 perdões eram possíveis, o 8º já não precisava mais ser dado. Pedro não fala isso da cabeça dele, 7 vezes, tirou um número lá. Não, ele fala o padrão da sua época. Ele achou que Jesus ia concordar, porque aquele era o consenso. 7 vezes, Senhor, bastante, né? E o que Jesus diz? Não te digo 7, 70 vezes 7. E aí não faça a conta como se fosse o número exato. Jesus está dando algo que é sem limite. Ele está extrapolando a conta, dizendo, olha, irmãos, olha, Pedro, se um irmão vier arrependido e pedir perdão, perdoe quantas vezes for necessária. Quantas vezes precisar, perdoe. 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 E perdoe de novo. Todos nós, irmãos, carecemos de redenção. Quando você estiver impaciente com alguém, lembre do exemplo de Jesus com os apóstolos. Quantas vezes Jesus foi decepcionado pelos seus apóstolos? Quantas vezes Jesus ensinou e eles não entendiam? Eles voltavam às mesmas coisas. E Jesus nunca desistiu. Jesus não perdeu a sua paciência diante da imaturidade, diante das falhas. Jesus não desistiu deles no primeiro tropeço. E graças a Deus por isso, né, irmãos? Então, queridos, essa é a história de João Marcos. Quando eu peguei o texto de Atos 13, na primeira leitura de Atos 13, versos 13 a 15, pensei, né, vou passar batido, vou direto para Paulo, né? Direto para a pregação do apóstolo. Cheio de teologia, cheio de coisa boa para falar. Mas aí, escondidinho ali, tinha a história de João Marcos. E essa é uma história inspiradora para nós. É uma história que nos ensina bastante. Desde o momento de fraqueza até o registro da sua reconciliação com o apóstolo Paulo. Uma história de redenção. E além desse exemplo de João Marcos, existe outra história muito semelhante de redenção. Uma história semelhante de altos e baixos. Uma história semelhante sobre momentos de fraqueza e medo, com a qual você também consegue se identificar. Sabe qual a história? Sabe de quem é a história? A sua. A sua história. Você também tem uma história assim. Todos nós precisamos de redenção porque todos nós temos uma história semelhante. Todos nós tropeçamos em algum momento. Todos nós caímos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Todos nós estávamos sem Deus um dia, seguindo o curso deste mundo, mortos em nossos delitos e pecados, todos nós. E se hoje estamos em Cristo, se hoje nos unimos a Ele e ao seu povo, então nós também temos a nossa própria história de redenção para contar. De uma reconciliação que vai além dos nossos relacionamentos pessoais, mas que trata da nossa reconciliação com Deus, o nosso Criador. O nosso relacionamento uns com os outros é só uma consequência da restauração do nosso relacionamento com o Senhor. Se estamos firmes, crescendo, amadurecendo no conhecimento dEle, esse crescimento vai refletir na maneira como eu reajo à realidade das fraquezas que estão próximas a mim. As minhas mesmo e as dos meus irmãos. Um tropeço, um momento de fraqueza, um conflito, se ele não for resolvido da forma apropriada, isso causa marcas, e marcas profundas. Mas enquanto vivermos
Essas situações, esses momentos de fraqueza, de medo, de dor, de conflito, não são a última palavra. Enquanto estivermos vivos, ainda há tempo de perdão, de reconciliação e de crescimento para a glória de Deus. Uma pessoa descontente com os outros, uma pessoa que frequentemente está apontando os erros e fraquezas dos outros, pessoas assim, elas precisam conhecer um pouco mais profundamente o Senhor. Precisam conhecer mais profundamente o que Ele fez por nós. Porque a partir do momento que nós entendemos o que Jesus fez por nós, o perdão que nós ganhamos nele, nós olhamos para as pessoas fracas ao nosso redor com o mesmo olhar que Cristo teve conosco. Compaixão, misericórdia e amor. Lembre-se disso. E que Deus nos ajude, irmãos. Eu não estou aqui querendo dizer que é fácil viver assim. Mas esse deve ser o nosso alvo. Sermos como Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por mais essa história que nós encontramos dentro do registro bíblico. Da Tua palavra que tanto nos ensina, nos encoraja, nos conforta e que nos aponta um caminho de redenção. Nós vimos aqui na história de João Marcos pequenas preciosidades acerca daquilo que o Senhor fez por nós. E daquilo que o Senhor fez na vida deste homem do passado que, se Deus quiser, um dia conheceremos na glória. Nós louvamos porque podemos desde já enxergar este mundo que nos cerca, incluindo os conflitos que nos cercam, com um olhar bíblico, com uma cosmovisão correta de como devemos agir, Senhor, para usar esses conflitos como oportunidades de crescimento. Crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento nos relacionamentos. Então nos ajuda, Pai, nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, a vencermos isso com o poder de Deus e do Santo Espírito, para que possamos, Senhor, refletirmos o Teu poder por meio da nossa fraqueza. É o nosso pedido e oração em nome de Cristo. Amém.